Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupin Villanueva. Desde já agradeço as minhas doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recebi um vídeo aqui de um inscrito meu, do senhor Rodrigo Mocelin, tinha que ser este sujeito, em que ele critica um outro pastor chamado Dave Leonardo, justamente porque este pastor fez grandes elogios à Virgem Santíssima Nossa Senhora Virgem Maria. Ao que parece, existem certos evangélicos que têm um profundo ódio da Mãe de Cristo. E chega a ser completamente absurdo, justamente porque essa mulher foi imbuída de tanta grandeza, justamente por ser escolhida para ser Mãe de Deus, que, no mínimo, ela merece uma atenção bem diferenciada em comparação a qualquer tipo de pessoa. Porque, evidentemente, se nós observarmos os evangelhos, em particular o evangelho de Lucas, e não só de Lucas, mas também outros trechos da Bíblia que afirmam a importância da Virgem Maria, eu fico pensando como é que muitos protestantes chegam até mesmo a odiá-la. E veja que esse pastor, esse tal de Dave Leonardo, na verdade fez justiça à Virgem Maria, ao reconhecer o fato de que realmente ela foi a mulher mais significativa da nossa história, e podemos ir mais além. Ela tem uma importância especial no plano da salvação, na economia da salvação. No entanto, o Rodrigo Mocelin ficou mordidinho, como certos evangélicos ficam, justamente depreciando e até mesmo reduzindo a importância da Nossa Senhora, da Virgem Maria. E por que isso? Parece muitas vezes que o evangelismo brasileiro vive, na verdade, de rejeição. Se vocês observarem bem, todo esse pessoal parece ter tanto ódio da Igreja Católica, mas tanto ódio da Igreja Católica, que na verdade eles não conseguem construir uma teologia. Eles vivem naturalmente de uma desconstrução teológica. Se a Igreja Católica afirma a Eucaristia, eles vão certamente negar a Eucaristia. Se a Igreja Católica afirmar que a Virgem Maria permaneceu virgem a vida inteira, eles vão tentar negar a todo custo. Se nós afirmarmos que a Virgem Maria foi preservada do pecado original, evidentemente que eles vão negar e vão dizer, inclusive, que a Virgem Maria é uma pecadora e por consequência, evidentemente, Jesus Cristo é filho de uma pecadora. E assim vai. Ou seja, no final das contas, é um desconstrucionismo teológico tal que eu não duvido que o protestantismo, mesmo que não queira, vai levar ao ateísmo. E observem, na verdade, que os protestantes tradicionais, os mais tradicionais, nem chegam a esse nível tal de rejeição ou de ódio que o Mocelin e muitos outros chegam. Por exemplo, se nós observarmos algumas tradições da Reforma, eles aceitam alguns concílios ecumênicos da Igreja. Ao contrário desses revoltados que pegam a Bíblia, fazem interpretações desconexas e querem apagar a história do cristianismo em 2000 anos de história, afirmando que, evidentemente, eles são os únicos certos. Mas eu gostaria aqui de tecer uns comentários sobre esse react, que revela muito bem esse caráter destrutivo e corrosivo do ponto de vista teológico que é certos segmentos protestantes. Vamos lá. Eu quero falar sobre algo que o David Leonardo falou. É um absurdo total. Eu falo isso com tristeza. E você que antes de, é por like, é inveja, pode ser tudo isso. Mas espero que não seja essa a motivação do meu coração. De qualquer maneira, isso não anula o fato dos argumentos que serão dados aqui. Então o meu coração, a motivação, deixa com Deus, não é ele que falou que ele que julga o coração, mas os argumentos você foi chamado a julgar. Então analise o que eu vou falar. É muito perigoso, não apenas o que ele falou, mas muitos outros acabam falando coisas semelhantes. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui para vocês o que o David Leonardo falou. Eu sei que vocês amam Jesus. Irmãos católicos, eu sei que vocês amam Jesus, mas eu admiro o quanto vocês amam Maria. Sabe, a divindade é dele. Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Mas seria um imbecil da nossa parte tentar menosprezar a mãe do nosso Salvador. Entre as mulheres que passaram na terra,
Sem dúvida, ela é a mais importante. Agraciada. E o anjo se aproximou dela e disse: salve, tu que és muito favorecida. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bendita tu entre as mulheres. Veja, esse tal de David Leonardo, no que diz respeito, eu não sei qual é a teologia dele, porque são tão confusas as teologias desse pessoal. No entanto, ele está sendo bastante coerente com a tradição cristã. Eu vou explicar depois sobre como funciona essa tradição e mostrando, inclusive, o quanto o Sr. Mocelin simplesmente não passa de um homem revoltado. E eu não estou aqui recitando Albert Camus, viu? E vendo ela, ficou com medo. E pôs a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo disse: não temas, Maria, porque você achou graça diante de Deus. E o anjo disse: eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e o nome dele será Jesus. Ok. Vamos começar assim. Primeiro, é óbvio que nós evangélicos não desprezamos Maria. Óbvio. Não, você despreza sim. Simplesmente você ficou revoltado pelo fato de ele tecer inúmeros elogios à Mãe de Deus. Pastor Mocelin, não seja hipócrita. Afirme a verdade, você não gosta da Virgem Maria. Na verdade, eu acredito que vocês não gostem nem mesmo do cristianismo. Porque tudo o que foi o cristianismo durante 1500 anos, vocês simplesmente tentam apagar a todo custo. Eu lamento dizer para vocês, e principalmente para o senhor Mocelin, o cristianismo não é o que vocês idealizam, não é o que vocês conjecturam, não é a leitura particular de vocês. Enfim, o cristianismo é muito mais complexo, é muito mais denso e, acima de tudo, o cristianismo tem uma história e tem um passado. E da feita que existe essa mentalidade revolucionária de querer apagar o cristianismo em nome de um cristianismo hipotético do protestante, lamento dizer, sim, senhor Mocelin, você tem ódio da Virgem Maria, você se incomoda. Você parece, sabe o quê? Você parece aquele dragão, sabe, do Apocalipse 12, sabe? Aquele dragão que está brigando com a mulher lá. Ou então aquela serpente lá que, segundo o próprio Deus, causará uma inimizade entre a mulher e o tinhoso, né? É mais ou menos isso. Eu acho que vocês realmente refletem muito bem aquele ressentimento, que eu diria até mesmo demoníaco em alguns aspectos. Vamos lá. Não falamos tanto dela porque há poucas ocorrências bíblicas falando dela. Ela não é o protagonista da história. Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, ela é protagonista sim, em algum ponto. Primeiro, ela foi escolhida por Deus para ser mãe do seu filho. Já começa por aí. Segundo ponto, se nós analisarmos o capítulo 1 de Lucas, se nós analisarmos até mesmo João, quando ela está ao pé da cruz, sim, nós temos um protagonismo de Maria. Nós temos, inclusive, Maria participando do plano salvífico, porque ela é citada no Antigo Testamento. Em Isaías nós observamos, o Salvador será concebido em torno de uma virgem. Eu poderia ser mais ousado em dizer que Maria é citada em Gênesis. Porque quando Deus fala que poria inimizade entre a mulher e a sua descendência contra a serpente, nós observamos essa concepção parafraseada em Apocalipse 12. Quando a própria Virgem Maria, claro que aqui demanda várias interpretações, e essas várias interpretações em geral são aceitas pela igreja, mas nós temos o que? A figura de uma mulher, que tem uma coroa de 12 estrelas e uma lua sob seus pés. E essa mulher conceberá um filho que governará todas as nações. E ela foge do dragão, e o dragão é a representação da serpente, é a representação do demônio. Então existe uma luta entre a mulher e o demônio, e isso é parafraseado em Gênesis. Ou seja, no começo da Bíblia. No começo da Bíblia nós vemos uma previsão da pessoa da Virgem Maria. A não ser, evidentemente, que ele seja um judeu e comece a fazer outras conjecturas. Mas o sentido, basicamente, bíblico do Novo Testamento é esse. Tanto é verdade que Jesus Cristo não chama a Virgem Maria de mãe, mas tão somente de mulher. Ou mulher. E veja que quando ele está chamando de mulher, ele não está ofendendo a Virgem Maria. Pelo contrário, ele está reafirmando profeticamente a posição da Virgem Maria no plano da salvação.
É claro que eu não vou me delongar aqui sobre a Mariologia, porque é bastante complexo esse tema, mas nós percebemos sim um certo ressentimento. Um ressentimento no sentido de tentar apagar a Virgem Maria da história, quando nós observamos só no capítulo 1 de Lucas toda uma estrutura de reverência e de veneração à Virgem Maria. Primeiro nós temos o anjo chegando para ela e dizendo: salve Maria cheia de graça. Salve cheia de graça. Veja que a tradução do grego, que é haritomene, ou que é haritomene, agora eu não sei a pronúncia, mas essa palavra quer dizer basicamente que ela é a própria graça na sua plenitude. Basicamente isso. É assim como os antigos, como os autores patrísticos traduzem. E nós temos que entender que esses autores patrísticos falavam grego no original, falavam grego na sua rotina, no seu cotidiano, e entendiam perfeitamente essa palavra. Claro que alguns protestantes vão apelar a eclesiástico, que também tem esse termo, não sei o que, não sei o que. Só que existe uma sutileza no texto de Lucas. Porque a Virgem Maria está na plenitude da graça. Ela é a própria plenitude da graça, propriamente dito. E nós observamos também uma outra cena em que a Virgem Maria visita a sua prima Isabel. E Isabel, cheia do Espírito Santo, se sente honrada com a presença da mãe do meu Senhor. Senhor quem? Senhor Deus. A própria Santa Isabel reconhece que o que está no ventre de Maria é o próprio Deus encarnado, é o próprio Verbo encarnado. E vejam que, mais adiante, a Virgem Maria fica feliz porque ela será bem-aventurada entre as gerações. Ou seja, gerações católicas, evidentemente. Não é as gerações do herege pastor Rodrigo Mocelin, que aí ficou incomodadinho, sei lá, sabe, acho que o demônio incorporou no corpo ali, sabe, e começou a perseguir a mulher, como no Apocalipse 12. Mas vamos lá. Então não podemos colocá-la como protagonista, não sendo ela o protagonista. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós observamos a questão do protagonismo, evidentemente que o principal personagem é o próprio Cristo. Mas Cristo teve outras pessoas que participaram conjuntamente com ele. A Virgem Maria participa do plano salvífico. Os próprios apóstolos participam de alguma forma. Evidentemente não com a importância de Jesus Cristo. Mas eles são o que são por alcunha da graça de Deus e por alcunha da existência e da presença real de Cristo. O que seria de nós sem os apóstolos? Os apóstolos testemunharam Jesus Cristo. Os apóstolos testemunharam os seus ensinamentos. A Virgem Maria presenciou o seu nascimento porque era mãe. Evidentemente, quando nós pensamos, como é que os evangelistas conseguiram algum depoimento a respeito do nascimento de Nosso Senhor? Ora, é porque, evidentemente, quem deve ter testemunhado isso é a própria Virgem Maria, que presenciou aqueles fatos, que viu aqueles fatos. Então observem que tentar apagar os personagens bíblicos como se eles não fossem partícipes da providência divina é uma forma também de apagar a história do cristianismo. Os apóstolos não podem ser apagados, sem o qual nós não temos testemunho cristão. E eles o são justamente pelos méritos de Nosso Senhor. Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos para falar em nome dele. Deus escolheu a Virgem Maria para ser mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quer dizer que tudo isso vai ser anulado porque o senhor Mocelin tem uma visão sectária, quase muçulmana, dos personagens bíblicos. Só falta dizer, como aquele tal daquele Magalhães lá, um outro pastor, que as imagens de Cristo têm que ser cobertas. Isso é mentalidade muçulmana. Isso quando não é uma mentalidade gnóstica, que acha que Deus não atua sobre a matéria. Quando o próprio Deus virou carne, o próprio verbo divino, o próprio logos divino virou carne, virou pessoa, virou homem e se encarnou dentro de uma mulher. E teve inclusive a carnalidade dessa mulher, que é a própria Virgem Maria. Então a gente não pode dizer que ela é uma qualquer. Há muito protestante falando absurdo, dizendo que a Virgem Maria é como ele. Meu filho, você não pariu Jesus Cristo. Você não é pleno de graça. Você não tem nem 1/1000 da santidade dos apóstolos. E quem fala isso é um
pretensioso e, pode ter certeza, está caminhando para o inferno. Porque, na verdade, nega a graça de Deus. No fundo, é um soberbo. É tão soberbo como aquele fariseu que fica julgando o publicano. O pior de tudo é um fariseu julgar um santo. Porque eu tenho plena consciência de que os apóstolos foram santos. Porque o próprio Pedro já falava: sei de santos como eu sou santo. E ele parafraseia Levítico 20, se não me falha a memória. Ou seja, os próprios apóstolos nos exortam à santidade. E o absurdo que certos protestantes fazem é negar que exista santidade no homem. Ah, santo só Jesus Cristo, vocês estão malucos. E a graça, o que serve a graça? É para santificar as pessoas. Se vocês negam a graça, e se vocês negam a plenitude da graça que é a Virgem Maria, então vocês negam a santidade. Então vocês não acreditam nem mesmo na santidade. É evidentemente que o santo dos santos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, fora ele, houve uma mulher também que teve uma santidade perfeita pelos merecimentos dele e pela ação de Deus sobre ela. Foi a Virgem Maria. Mas vamos lá. Vamos começar assim. O Dave Leonardo disse que começou o vídeo assim: meus irmãos católicos. Meus irmãos católicos. O que é um evangélico? Um evangélico é um protestante que protestou contra quem? Contra a Igreja Católica. De modo que um sinônimo de protestante, uma definição de protestante é não católico. É tipo judeu e gentio. O que é um gentio? Um gentio é um não judeu. É exatamente essa a definição. Meu filho, então faça o seguinte. Já que você diz que tudo que é católico é uma coisa ruim, comece pela sua Bíblia. Porque a Bíblia que você segura, senhor Mocerim, é uma Bíblia católica. O Novo Testamento, a configuração do Novo Testamento, e eu diria até que a escrita do Novo Testamento se deveu à Igreja Católica. Se não houvesse a Igreja Católica, você não teria o Novo Testamento. Alguém vai dizer: não, mas foi Deus que escreveu a Bíblia. Olha, vocês parem com essa palhaçada de achar que Deus é um ser casuístico. Deus funda a Igreja. Quem introduz a Igreja? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele o fez por alguma razão. A Igreja é o corpo místico de Cristo. A Igreja é a casa do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. É uma comunhão de pessoas que é uma representação terrena daquilo que é o universo espiritual, do reino espiritual do nosso Senhor. Então nós temos dentro da Igreja o quê? Uma comunhão de pessoas que vivem a mesma fé, o mesmo batismo, único batismo no caso, único Deus, dentre outras coisas. E também o único corpo místico. E esse corpo místico tem que haver uma unidade de fé, tem que haver uma coerência, uma coesão no sentido dos mesmos postulados também e da mesma sã doutrina, sem o qual não é igreja. E isso só se mantém justamente porque Jesus Cristo não somente introduz a igreja, como também essa igreja fala em nome dele. Porque ele é o cabeça da igreja e o Espírito Santo atua na igreja e inspira a igreja, como também orienta a igreja. Jesus Cristo, quando diz que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja, é justamente porque ele assistiria essa igreja até o final dos tempos e não deixaria que os vícios, os dramas e as tragédias do homem corrompessem o espírito e a sã doutrina da igreja. Basicamente isso. Então vejam, por exemplo, que esse pessoal não acredita nem mesmo na santidade da igreja. E eles acham que a Bíblia é um livro casuístico que foi perdido na história e não um conjunto de textos que foi escrito na igreja e pela igreja, porque isso é histórico. Isso é histórico. Se vocês negam isso, vocês vão negar a história da Bíblia. Vocês vão inventar uma outra história que não é a história da Bíblia. Os primeiros escritos dos evangelhos, das cartas paulinas, das cartas joaninas, das cartas petrinas e dentre outras coisas, esses textos foram escritos dentro da igreja. E ela tem que ser dita Igreja Católica Universal. Aí alguém vai dizer: onde é que tem Igreja Católica na Bíblia? Já que vocês identificam a Igreja Católica como Igreja de Roma, e aqui é uma confusão, porque a Igreja Católica não é somente a Igreja de Roma, mas é a Igreja de Roma e mais 23 igrejas particulares, e acho que vocês nem sabem disso, nós podemos pelo menos encontrar a Igreja de Roma na Bíblia, quando Paulo de Tarso escreve as suas cartas aos romanos. E por que aos romanos? Porque havia uma comunidade, uma eclésia chamada Eclésia de Roma.
Então, a igreja de Roma, que depois virou chefa de todas as demais igrejas, está na Bíblia. E eu pergunto para você, senhor evangélico, não querendo, na verdade, desmerecê-lo, mas na prática quero desmerecê-lo sim. Onde é que está a sua igreja na Bíblia? Se você pergunta onde é que está a igreja católica na Bíblia, a pergunta melhor seria onde está a sua igreja na Bíblia? Porque durante 1500 anos a Bíblia estava na mão da igreja católica. E se esse sujeito diz que ele nega tudo o que a igreja prega, então ele vai negar, por exemplo, o que os protestantes mais tradicionais aceitam. Eles aceitam mais ou menos uns 7 concílios, se não me falha a memória. Eles aceitam 7 concílios da igreja. Pelo menos eu sei que os luteranos, os anglicanos, até certos segmentos presbiterianos aceitam. Então, não é somente a Bíblia pura e simples e vamos renunciar a tudo. Não vamos apagar o passado histórico. Porque se vocês quiserem apagar o passado histórico dos concílios, este indivíduo, por exemplo, ele teria que negar a Trindade. A Trindade, como palavra, como conceito teológico, não está muito claro na Bíblia. Aliás, nem a palavra Trindade existe na Bíblia. E, no entanto, se esse sujeito quer protestar tudo contra a igreja, começa a protestar, por exemplo, contra a Trindade. Porque a Trindade é um conceito que, pela primeira vez na história, surgiu dentro da igreja do norte da África através de Tertuliano. Pelo menos é o que se conhece. O primeiro texto que fala sobre a Trindade, que se conhece, é de Tertuliano. Isso entre os séculos II e III. E isso sem prejuízo tanto do concílio niceno, como também o concílio constantinopolitano, que definiu o dogma da Santíssima Trindade. Então nós observamos aqui que esse sujeito não tem teologia propriamente dita, ele tem uma antiteologia. É a teologia da revolta. Ah, se eles são católicos, então joga fora tudo que o catolicismo produz. Então comece, senhor Mocelin, pela sua própria Bíblia, porque o cano bíblico, tal como você tem, tudo bem, vocês aceitaram o cano bíblico judaico e recusaram o cano bíblico cristão do Antigo Testamento, fizeram uma baita de uma cagada. Mas, já que você quer ser mais coerente possível, comece a jogar fora o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é indubitavelmente católico, é indubitavelmente produto da igreja, testemunho da igreja e escrito da igreja, porque o Espírito Santo inspirou os católicos, inspirou quem pertencia à igreja cristã. E não me venha com aquele pau furado de que a igreja primitiva era uma coisa e depois virou igreja católica, porque isso não tem valor histórico. A igreja primitiva é uma fase da igreja católica e que, evidentemente, essa fase teve um desenvolvimento. Idealizar uma igreja primitiva que não existe ou que depois foi corrompida ou coisa parecida, isso é puro delírio que não tem valor histórico algum, porque a igreja ela não morreu na fase primitiva dela. Ela teve uma continuidade ininterrupta e você só tem a Bíblia justamente porque essa igreja teve essa continuidade ininterrupta. Ela não morreu na igreja primitiva, ou pelo menos na fase primitiva da igreja. Vamos lá. Nossa identidade protestante é a mesma coisa. Que é um protestante é um não católico. O protestante é aquele que protesta contra tudo. E veja uma coisa interessante. Ele não percebe o humor involuntário de transformar o protestantismo apenas numa negação. Olha, ser protestante é não ser católico. Em outras palavras, ser protestante é negar tudo ou em parte que seja católico. Na prática, o protestantismo consegue sobreviver tão somente de uma negação e não de uma afirmação. Porque se nós analisarmos o que é o protestantismo, na verdade não existe um protestantismo, existem protestantismos. E é tão engraçado isso porque ele mesmo está antagonizando com o sujeito que reconhece um valor maior à Virgem Maria mais do que a média do que os protestantes consideram com relação à Virgem Maria. E veja que esse Dave Leonardo aí está sendo bastante coerente com a reforma, pelo menos em Lutero e Calvino. Lutero e Calvino foram grandes devotos da Virgem Maria. Isso a maioria dos protestantes não sabe. Se vocês lerem os escritos de Calvino e de Lutero com relação à Virgem Maria, eles reconhecem praticamente toda a dogmática católica, desde a Imaculada Concepção de Maria, tudo, eles reconhecem praticamente toda a dogmática católica sobre a Virgem Maria. Na verdade, se nós observarmos bem a Reforma Protestante, foi bastante mariologista em alguns aspectos, comparado pelo menos aos protestantes da atualidade que se revoltaram até mesmo contra a Reforma, em alguns pontos, ou pelo menos em todos os pontos possíveis.
Então vejam que eles mesmos não conseguem ter coerência e continuidade na sua própria história dita protestante. E o senhor Mocelin reduz o protestantismo o quê? A um ato de revolta, a um ato de rejeição. Odiamos os católicos. Os católicos não são nossos irmãos, eles são nossos inimigos, eles são idólatras, eles são isso. Meu amigo, você é um sectário idiota, é só isso que você é, basicamente isso. E no fundo, você não tem conhecimento algum da história da igreja. E eu digo não somente a história da igreja antes da reforma, eu diria mais, história da igreja pós-reforma. Vamos lá. Nossa identidade protestante está intimamente ligada ao que nós somos não católicos. Os 5 solas da reforma protestante, que definem a nossa identidade protestante, são uma resposta à igreja católica. Veja uma coisa interessante. Agora eu engasguei. Ele está afirmando, basicamente, que ser protestante é não ser católico. Ou seja, ser protestante é uma rejeição de alguma coisa. Não é uma afirmação. Mas o que é o protestantismo se não a rejeição de alguma coisa que seja dogma de fé? Vejamos. Rejeitou-se a Eucaristia. Rejeitou-se a imortalidade da alma. Rejeitou-se o batismo. Ou pelo menos se inventou várias noções de batismo que são contraditórias. Batismo de criança, batismo de adulto, o batismo salva, o batismo não salva. E assim vai, né? Temos também a questão de que eles brigam por sábado e domingo. Claro, isso aí no caso são os judaizantes, os adventistas, etc. Isso sem prejuízo também da divindade de Nosso Senhor. Alguns afirmam a trindade, outros negam a trindade, enfim, né? Ou então o senhor Augusto Nicodemos, um pastor muito querido no meio presbiteriano, afirmando que Maria não é mãe de Deus, mas mãe de Cristo, separando a natureza humana da natureza divina de Cristo. Aí eu fico pensando, será que esse cara... será que esse indivíduo sabe o que é união hipostática, por exemplo? Será que ele sabe o que é o nestorianismo? Porque no fundo ele estava ressuscitando uma velha heresia que foi combatida. E inclusive os protestantes tradicionais aceitam um dos concílios que nega o nestorianismo afirmado pelo senhor Augusto Nicodemos. Então veja que é confusão mental. Mas de onde é que vem essa confusão mental? De um certo grau de ressentimento ao cristianismo. No fundo, o protestante, longe de ser ressentido contra a Igreja Católica, no fundo, ele é ressentido contra o próprio cristianismo. Porque como o cristianismo não se configura da forma como ele quer, então ele precisa inventar um cristianismo ou remodelar um cristianismo conforme sua imagem, semelhança e seus caprichos. Isso tem uma palavra, chama-se heresia. Heresia basicamente vem do grego hereses, que quer dizer que escolher o que eu quero, não é o que é verdadeiro, né? Vamos lá. Eu sei, e muitos evangélicos nem sabem que são guiados pelo sola escritura, mas eles são, sem saber. O sola escritura declara que a nossa única regra de fé e de prática é a escritura. É por isso mesmo que vocês falham. Porque como a única regra de fé é a escritura, e vocês criam 30 mil interpretações diferentes da escritura, vocês não têm nenhum outro fundamento a se basear senão vocês próprios. Eu digo claramente que o protestantismo é a religião do indivíduo. É a religião que introduz individualismo na fé. E esse individualismo e subjetivismo foram extremamente destrutivos para a ortodoxia. Todo protestante que fala que a Bíblia é o único artigo de fé, ele cria 30 mil opiniões diferentes sobre esse tal artigo de fé. E vejam que, paradoxalmente, a sola escritura não está na escritura. Não está na escritura. Todas as citações protestantes que afirmam a autoridade das escrituras é sempre uma afirmação enviesada, distorcida, e que não afirma somente a validade da escritura apenas. Porque nós temos, por exemplo, afirmações da autoridade da igreja. E veja que quando se fala da afirmação da igreja como autoridade, não é uma associaçãozinha escrita em cartório e com CNPJ. Não é isso. Se fala claramente da igreja corpo místico, da igreja como uma entidade espiritual. E se ela é uma entidade espiritual, ela não depende suficientemente da escritura. Ela é tão autoridade quanto a escritura. Aliás, a própria escritura, tal como conhecemos, se baseou na autoridade da igreja. Foi a igreja que testemunhou, foi a igreja que afirmou claramente a validade da escritura, afirmou o cânon bíblico, assim sucessivamente.
Quando Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, afirma casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, ele está afirmando o primado da autoridade da igreja e não da escritura. Quando o próprio Paulo de Tarso fala, guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou escritura, e vejam que algumas bíblias protestantes traduzem de uma forma diferente, porque isso pega muito mal, porque fala claramente de uma tradição oral, e essa tradição oral distinta da escritura, e nós temos que lembrar que Tessalonicenses, se não me falha a memória, foi a primeira carta do Novo Testamento, praticamente, foi a primeira carta. Então isso quebra de vez a sola escritura. E isso porque eu não estou falando de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, que nós temos que guardar as tradições de Cristo. E quando se fala das tradições ali, não está se falando de escritura, se está falando de tradições mesmo, de ensinos orais. E não somente ensinos orais, evidentemente, é claro que a escritura é parte também de uma tradição, só que uma tradição escrita. Mas vejam que tradição escrita e tradição oral são dois meios de uma mesma transmissão, porque o próprio Cristo nos deixa uma tradição oral. Ou será que existe o evangelho escrito por Jesus Cristo? Jesus Cristo não escreveu nada, Jesus Cristo simplesmente pregou, simplesmente transmitiu oralidade. E quando esses protestantes afirmam que não, quando a Bíblia foi escrita, acabou a tradição oral, isso é uma baita de uma maluquice. Isso é papo de quem nunca estudou o assunto. Nunca estudou a patrística. Quem estuda a patrística, quem estuda os 3, 4 primeiros séculos da igreja, vai perceber claramente que a sola escritura é um conceito ausente. Ausente, totalmente ausente. E vou mais além. Quem afirma o contrário, muitas vezes está fraudando a patrística. Existe um sujeito cujo nome não vou falar, que escreveu um livro chamado Em Defesa da Sola Escritura. É só falsificação. Ele simplesmente pegou trechos fora de contexto de autores patrísticos e falsificou deliberadamente para defender a Sola Escritura. Então esse sujeito é um mentiroso, é um farsante. E podemos dizer mais além. Quem mente sobre a fé, peca contra o Espírito Santo. Esse homem está no inferno. Ele nem se dá conta disso. Ou pelo menos está querendo ir. Porque da feita que alguém começa a mentir em razão de fé, ele está pecando contra o Espírito Santo. Ele está pecando contra a verdade revelada pelo nosso Senhor e também pelo Espírito Santo. Isso é muito grave. É muito grave isso. Quem peca contra a fé talvez seja o pior dos pecados. Vamos lá. E mesmo as igrejinhas bem malucas, eles, sem saber disso, eles seguem isso por conta de uma herança que eles receberam, que eles nem sabem. Ora, e esse princípio nos coloca em polos totalmente opostos. O que cremos, nós protestantes, é essencialmente diferente daquilo que os católicos creem. Vamos lá. Você crê na Trindade ou não crê? Se você crê na Trindade, então você não crê necessariamente em algo diferente dos católicos. Se a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, então neste ponto você acredita no que os católicos acreditam, ainda que vocês introduzam um erro grosseiro que é a sola escritura. Se vocês acreditam na Trindade, se vocês acreditam na Escritura, de alguma forma vocês acreditam em algo que foi deixado pela Igreja Católica. E isso sem prejuízo da questão do batismo, dos sacramentos, embora, claro, os sacramentos foram totalmente distorcidos, foram até destruídos na sua compreensão teológica, não é? Então, em algum ponto, o protestante acredita em algo que o católico acredita. O que esse sujeito está falando é de uma insanidade mental tal que só reflete tão somente uma mescla de ódio com ignorância. Basicamente isso. Não tem outra coisa a falar, né? Vamos lá. Vamos, besterol. Um genuíno protestante sabe disso. Não, genuíno protestante não. Eu conheço muitos protestantes mais esclarecidos que você, senhor pastor, que não falariam esse montante de merda, esse montante de besteira que você está falando. Pelo contrário, eu conheço amigos meus presbiterianos que aceitam, se não me vier a memória, os 7 primeiros concílios da igreja, se não me vier a memória. Posso estar enganado aqui. Eles aceitam alguns conceitos da igreja. Por exemplo, quando nós falamos do credo niceno-constantinopolitano, nós encontramos o credo niceno-constantinopolitano nas igrejas luteranas, na igreja anglicana, se não me falha a memória, na igreja presbiteriana. Pelo menos aí para tradicional, não essas maluquices tipo Augusto de Nicodemos, Ageu Magalhães, bando de ignorantes, bando de palpiteiros. Então o que você está falando é bobagem sobre bobagem. Porque percebemos o seguinte, que simplesmente você reduziu o protestantismo a um antagonismo contra o catolicismo. E eu penso que, a despeito dessa birra antagônica que surge a partir da reforma, mas pelo menos os primeiros reformadores, podemos dizer assim, Lutero, Calvino, tentaram construir alguma teologia, ainda que uma teologia deformada, mas tentaram construir alguma coisa. Vocês nem isso mais, simplesmente
birrinha contra a Igreja Católica. Se a Igreja Católica pregar alguma coisa, por mais ortodoxa que seja, vocês vão simplesmente romper com essa ortodoxia, porque ela é católica. Vai chegar um ponto que vocês vão invalidar a Bíblia por ser católica. Quando vocês descobrirem que a Bíblia é totalmente católica, aí vocês vão ficar tão raivosos que vocês vão jogar a Bíblia na lata do lixo e ainda dizer que aquilo é tudo falso porque é católico. Vamos lá. Genuíno evangélico sabe disso. E um genuíno católico também. Um genuíno católico diz, não somos irmãos. A fé de vocês é falsa, vocês são uma seita. No Concílio de Trento, 1546, os católicos condenaram e excomungaram os protestantes. Algumas teses condenadas pelo Papa Pio IX, nos Sílabos. O protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã, na qual vivem na verdadeira Igreja de Cristo. Então qual que é a tese que o Papa condenou? A tese é o seguinte: a Igreja protestante é a Igreja também? Resposta do Papa: não. É verdade, tem o Vaticano II, que eles entram um pouco em contradição, mas, enfim. Não é isso. O que acontece é o seguinte: os protestantes são hereges e continuam sendo hereges até hoje. O Concílio Vaticano II não mudou substancialmente isso, a princípio. Tanto é verdade que vocês são chamados de irmãos separados. Quando o Concílio Vaticano II chama de irmãos separados, claro que existe um problema sério na linguagem da Unitatis Redintegratio, que é esse documento e muitos outros, é que vocês têm uma comunhão imperfeita. Por que uma comunhão imperfeita? Vamos analisar uma coisa que até uma vez eu vi numa igreja protestante. Uma certa senhora, amiga nossa, de família inclusive, que é evangélica, que é inclusive presbiteriana, assim, pelo menos tem uma tradição reformada de matriz calvinista. Uma vez ela mostrou um documento sobre os pontos de fé da sua igreja. E eu posso dizer uma coisa: 80% do tópico que ela colocou é muito semelhante ao que os católicos creem. O problema são os 20%. E aí, se nós pensarmos o seguinte, que se essa senhora pode ser chamada para uma conversão perfeita ao catolicismo, então nós pensamos o seguinte, que esses 80% podem ser aproveitados para que ela mude os 20%. Então, a mudança de linguagem em si não quer dizer necessariamente que a Igreja Católica tenha modificado substancialmente o fato de que essas pessoas estão em erro, ou que têm uma fé incompleta. E elas têm. Uma fé, claro, herética em alguns pontos. Mas a Igreja não trata a doutrina como uma ideologia, como um sistema fechado de ideias. Ela tenta tão somente aproximar aquelas pessoas que estão em algum ponto de erro doutrinário para corrigi-las. Veja uma coisa interessante, ele não sabe, mas no Concílio de Trento os luteranos foram convidados para discutir sobre a justificação pela fé, sobre a doutrina da justificação pela fé. O problema é que os luteranos estavam tão comprometidos com os estados nacionais já recém-consagrados, não? Muitos príncipes aderiram ao luteranismo e impuseram sua igreja nacional, que eles não quiseram voltar atrás. Mas o Concílio de Trento convidou os luteranos para discutir e debater sobre determinados assuntos. E por quê? Porque justamente a igreja quer a unidade. A igreja busca a unidade. Então vamos sentar aqui e vamos discutir esses pontos teológicos, se eles estão certos, se eles estão errados e assim sucessivamente. Foi a mesma coisa que aconteceu agora, recentemente, quando os luteranos se aproximaram dos católicos, os anglicanos se aproximaram dos católicos, percebendo algumas incongruências e tentando chegar a um denominador comum. Tudo bem, eu posso até discordar de alguns pontos desse tipo de aproximação, justamente porque eu penso que, sim, o luterano tem que se converter ao catolicismo, o anglicano tem que se converter ao catolicismo. Mas, por via das dúvidas, não há nenhuma contradição possível no que diz respeito quando a igreja, de uma forma um tanto amena, chama esse pessoal de irmãos separados. Porque vejam que, até antes do Concílio Vaticano II, certos batismos de outras igrejas são reconhecidos dentro da forma e da matéria. Porque essas igrejas, ainda que rompidas com Roma, surgiram a partir da Igreja de Roma. Então existe uma discussão muito mais complexa do ponto de vista teológico do que uma simplificação de um pastor birrento que tem um ódio patológico da Igreja Católica. Mas vamos lá. O padre Paulo Ricardo, veja, perguntaram para ele, vou colocar aqui, perguntaram ao padre Paulo Ricardo, fala aí, todos vão para o céu, mesmo não sendo católicos? Os evangélicos? A pergunta até inclusive do entrevistador foi essa, acho que ele até chegou a mencionar evangélico. E a resposta dele, em essência, se você pode assistir ao vídeo, é não.
Nós não cremos. Ele até chega a dizer, se Deus tem alguma outra maneira, ele não revelou a nós. Na revelação, só será salvo aquele que crê, tem que crer na Igreja Católica. É isso que em essência que ele diz, que as outras igrejas são falsas. E aí nesse trecho aqui, ó, ele diz algo bem interessante. Vamos lá. Por que é que os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, deram a vida e derramaram o sangue para não virar protestantes calvinistas? Porque eles não conheciam outro caminho para ir para o céu. Porque os nossos mártires católicos morreram, preferiram morrer para não se tornar calvinista protestante. Por uma razão muito simples. Pelo fato de existir uma verdade plena e objetiva que só está na Igreja Católica. Simples assim. O que acontece com o protestantismo é o seguinte. Se vocês um dia serão salvos pela ignorância da fé. Ou pelo menos pelo fato de que talvez exista uma boa vontade da parte de vocês, mas talvez exista algum tipo de limitação. Pelo menos é o que a igreja diz, que se chama ignorância invencível. Ou seja, aquele protestante de boa fé que acredita em Nosso Senhor, que acredita em alguns postulados que podem ser similares aos católicos, mas por algum erro, por algum defeito que possa viciar o seu conhecimento, né? Isso impeça de ele buscar a verdadeira fé, talvez pela misericórdia de Deus e pela graça divina, essa pessoa pode ser salva. Porque talvez se ela conhecesse a Igreja Católica na sua plenitude, é provável que ela virasse católica. Esse, pelo menos, é um aspecto em que talvez um protestante possa salvar, por ignorância, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte. Quando ele faz esse tipo de questionamento, ele coloca dois aspectos que, no meu entender, são bastante nebulosos. Primeiro, católicos e protestantes. Não? Quando, por exemplo, os protestantes dizem que os católicos são assim, são assado cozido, e a gente está vivendo em erro e tal, tudo bem, né? Só que quando o protestante fala isso, primeiro, não existe unidade de fé entre os protestantes. Ele coloca o protestantismo como se fosse uma unidade contraposta ao catolicismo, e não é verdadeiro isso. Porque vejam que o catolicismo, eu posso afirmar por experiência, o catolicismo está muito dividido na atualidade por conta de certos tipos, no meu entender, de decisões eclesiásticas, de certas orientações pastorais, de certos ensinamentos que acabaram causando uma certa confusão na igreja, né? Eu não vou me delongar sobre isso, mas é isso que nós estamos vendo hoje. Então você vê um certo facciosismo interno dentro da igreja em que há realmente uma falta de entendimento. Mas essa falta de entendimento não quer dizer necessariamente que não haja determinados pontos de fé, de dogma, enfim, e de autoridades eclesiásticas que não sejam as mesmas. Então vejam que a igreja, por muitos séculos, passou por crises muito similares a essas que nós estamos passando. Realmente, de haver uma tendência a um facciosismo dentro da mesma internalidade do corpo. E esse facciosismo, evidentemente, é um reflexo de uma crise, porque a ideia é de que nós sejamos unidos, é que nós sejamos irmãos de fé. E da feita que os irmãos de fé estão brigando, não estão se entendendo, é porque há alguma crise dentro dessa igreja que envolve não somente essas pessoas dentro da igreja, como também pode ser até mesmo com relação ao ensino da igreja. Mas isso não significa que a igreja não preserve sua unidade, justamente porque ela preserva os mesmos pontos de vista da fé e do dogma. O protestantismo não. O protestantismo, simplesmente, quando um pastor briga com outro, ele forma a sua igreja e nem vê mais a cara do outro. Isso acontece muitas vezes. Cada um cria o seu clubinho, digamos assim, e se fragmenta. O catolicismo não. Na verdade, no catolicismo, os clubinhos são obrigados a conviver entre si. Só falta se socar na cara. Mas é engraçado isso. Mas vamos lá. Porque eles não conhecem outro caminho para o céu. Ou seja, o único caminho para o céu está na igreja católica. E seria diferente se existe só um caminho, uma única verdade. Também só existe uma única igreja. Mas vamos lá. Gente, é claro isso aqui. Não tem como negar isso aqui não, gente. O que eles estão falando, essa é a crença deles mesmo. Essa é a crença deles. Não tem como. E assim, eu vou até falar disso daqui a pouco. Eu não me sinto ofendido com isso aqui não. Pelo menos ele segue o que ele crê. Então assim, ele está dizendo claramente isso, que os protestantes são falsos. Tá, mas como nós protestantes vimos o catolicismo ao longo da história? Apostasia. Martin Lloyd-Jones, no seu livro sobre o catolicismo, ele fala que o catolicismo é um afastamento absoluto e completo da fé cristã. Vamos ser bem sinceros, cara. Pastor Mocelin, você precisa melhorar a sua leitura. Porque, convenhamos, esse Lloyd Jones é uma bela de uma porcaria. Eu tenho esse livro aqui em PDF porque eu não tenho coragem de comprar um livro desse. Eu não tenho coragem nem mesmo de colocar esse livro numa biblioteca minha, porque a biblioteca é um pouco mais decente do que esse nível de apologética de fancaria, tá? Porém,
Porém, é um livro muito, muito, muito ruim. É um livro muito, muito, muito ruim. Porque, na verdade, o Sr. Lloyd Jones não ataca o catolicismo. Ele ataca um espantalho e diz que aquilo é um catolicismo. O grande problema, muitas vezes, desses pastores é que eles não leem nada do que é católico. Eles só leem propaganda anticatólica. Porque, vejam, quando eu leio sobre o protestantismo, eu não me limito somente a ler apologética antiprotestante. Eu leio também a história do protestantismo, como eles pensam. E veja, embora eu tenha bastante crítica e até aversão à teologia protestante, ou às teologias protestantes, porque eles não têm unidade de fé em coisa nenhuma, no entanto, eu não vou chegar e dizer que todos os protestantes são canalhas, ou não prestam, coisa parecida. Muito pelo contrário. Eu tenho grandes referências de pessoas no meio protestante que são pessoas extremamente decentes, são pessoas muito boas, por sinal, reconheço, e vou dizer mais, eu lamento apenas que eles estejam em erro, só isso. Eu não faço também nenhuma conjectura se eles vão para o inferno, para o céu ou coisa parecida, porque aí, no caso, é como eu falei aqui, talvez as pessoas não tiveram oportunidade suficiente de conhecer a fé católica. E eu falo isso claramente porque a culpa, eu digo, é nossa, é de nós católicos. A culpa é dos católicos. Sabe por quê? Porque os católicos ficaram ensimesmados em si mesmos, fechados em si mesmos, né? Numa certa soberba, numa certa arrogância, né? E ao mesmo tempo numa certa languidez, porque o católico parece que tem vergonha de falar o que ele pensa, do que ele acredita, e isso deu espaço para o crescimento do protestantismo. E eu entendo perfeitamente o crescimento do protestantismo, até mesmo pelas deficiências do clero católico, pelas deficiências da comunidade católica, que não sabe abrigar e não sabe acolher. E os protestantes tomaram esse espaço. E eu não vou dizer que essas pessoas, tomando essa iniciativa, porque eu conheço inúmeras conversões protestantes, e eu sei porque muitas das pessoas se converteram. Justamente por conta de uma deficiência catequética, como também pelo fato da Igreja Católica ter se omitido em certos papéis em que ela poderia realmente tomar partido, que é o quê? A evangelização, a defesa da sã doutrina, a defesa da ortodoxia e etc. Então eu acho que nós católicos temos uma parcela de culpa pelo crescimento do protestantismo. O que não quer dizer necessariamente que a Igreja Católica seja falsa e o protestantismo seja verdadeiro. Aliás, esse que é o problema do protestantismo, é saber o que é verdadeiro no protestantismo. Porque o protestantismo pode ser qualquer coisa e pode ser qualquer antagonismo. E isso não entra na minha cabeça. Por mais que eu tenha amizades com protestantes, e não são más amizades, diz passagem. Aliás, eu tenho amigos protestantes que eu converso todo dia. E a gente conversa sobre tudo, sobre política, sobre religião, sobre qualquer coisa. E existe um ótimo entendimento. Mas o problema é que quando se conhece a igreja na sua profundidade, a igreja católica, é difícil você pensar de outra forma. Quando nós conhecemos os santos, nós conhecemos o legado católico, nós conhecemos o drama católico, é difícil você pensar de outra forma. É difícil. Fique tão enraizado que parece que quando você está, sei lá, no meio protestante, quando você está no meio espírita, no meio de qualquer coisa, você se sente um peixe fora d'água. Você acha aquilo ali, que tem alguma coisa assim que está faltando, sabe? Às vezes umas coisas até muito banais para nós. Então eu acho que é mais ou menos isso. Vamos lá. A Confissão de Westminster, um dos grandes documentos de nós protestantes, declara assim: nós é o anticristo. Nós protestantes, vírgula, né? Protestantes calvinistas, tá, meu filho? Porque os luteranos não seguem a Confissão de Westminster. Eles têm o livro da Concórdia, eles têm a Confissão de Augsburg, tem a outra confissão lá agora que eu não me lembro, enfim. Então, para com isso de falar que existe unidade protestante, tá? Você é um protestante calvinista e, portanto, um calvinista birrentinho, diga-se passagem, né? E esse papo de Papa Anticristo, pare de vulgarizar Apocalipse. Pare de vulgarizar Apocalipse. O anticristo é algo muito mais poderoso do que um papa.
o anticristo com certeza não será um chefe da Igreja Católica. E deixa eu te falar uma coisa, Moceli, se você está me ouvindo agora. Essa baboseira de Papa Anticristo surge na Idade Média. Vocês, na verdade, copiam uma heresia muito antiga que vem dos espirituais franciscanos, dos Fraticelli, que mais? Dos chamados... dos seguidores de Joaquim de Fiore. Ou seja, das heresias medievais. É uma heresia muito antiga essa história. Papa Anticristo, do Apocalipse, blá blá blá, o cativeiro da Babilônia. Tudo cópia das heresias medievais. Tudo cópia. E tudo uma palhaçada, diga-se passagem. Vamos lá. O Papa é o anticristo. Portanto, é um negócio... não faz sentido. Mas... não faz sentido mesmo. Não faz sentido culpar o Papa de anticristo. Isso é conversa mole, isso é propaganda protestante de quinta categoria e que infelizmente está na Confissão de Westminster. Mas vamos lá. Vamos continuar. O David Leonardo no vídeo dele disse assim: eu admiro como vocês amam Maria. Não, David, não. Eles não amam Maria, eles adoram Maria. Eles Não. idolatram Maria. Para com isso, pastor. Para de falar besteira. Cite-me na doutrina católica. E não precisa nem mesmo da doutrina católica. Vamos pegar até mesmo o catolicismo popular. No catolicismo popular, mesmo no catolicismo popular, não existe nenhum tipo de devoção que coloque Maria acima de Nosso Senhor. Mas ao que parece, o capítulo 1 de Lucas passa batido por esse povo. Porque nós vemos ali um convite à reverência. Ou seja, que aquela mulher que está sendo descrita não é uma mulher comum. E aí é aquela história. O protestante, no fundo, ele é um igualitário. Por que ele é igualitário? Porque ele é um individualista. Onde é individualismo, é igualitarismo. E por quê? Porque todo individualismo não admite que outro indivíduo seja mais do que ele próprio. Então todo protestante, no fundo, quando ele lê a Bíblia e ele começa a ter as catarses subjetivas dele, ele já se acha um santo. Ele já se acha portador de uma revelação especial maior do que o outro. E, portanto, da mesma forma que ele se acha portador de uma revelação maior do que o outro, ele também se acha portador de uma santidade maior do que o outro. E é por isso que esse pessoal não concebe a santidade de Maria. Não concebe a honra que Maria merece como bem-aventurada entre as gerações. E não somente Maria. Claro que Maria está num plano maior do que todos, porque ela foi a bem-aventurada que foi escolhida por Deus para ser mãe de Nosso Senhor. E não somente isso, porque o pessoal acha que Maria, quando é mãe de Deus, é uma coisa meramente acidental. Vocês não estão percebendo que quando nós prestamos reverência a Maria, nós estamos prestando reverência ao próprio Deus? E por que isso? Porque ao prestarmos honra a esta mulher, nós estamos prestando honra também à providência que Deus fez em agir no sentido da salvação. Ela participa da salvação. Quando a igreja diz que ela é copartícipe da salvação, é por razões óbvias, evidentemente. Porque ela está envolvida nessa trama. Claro que tudo isso acontece por vontade divina e tão somente por vontade divina. Por alcunha da providência divina. E é justamente que nós temos que entender que Maria é um produto da providência divina. Se não fosse da providência divina, então Deus não escolheria uma mulher para ser mãe de seu filho. E nós temos que entender que tudo que Deus faz e age, ele age com antecipação. Quer dizer, antes do começo dos tempos, no intelecto de Deus já estava a Virgem Maria. Já estava o mundo. Porque Deus é eterno. E nós somos temporais, evidentemente. Mas antes do tempo existir, nós estávamos na consciência de Deus. E Deus cria um mundo e realiza um mundo e realiza também a providência agindo sobre esse mundo. E um dos elementos da providência é a Virgem Maria. Tanto é verdade que ela é profetizada no Antigo Testamento. Ela não é uma mulher qualquer. E quando os católicos prestam reverência, quando nós fazemos a oração à Virgem Maria, no caso o Ave Maria, nós estamos lembrando, inclusive, o capítulo 1 de Lucas. Salve Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E aqui temos outro aspecto que esse pessoal protestante não entende, que é o conceito de igreja, o conceito eclesiológico católico. Quando nós pedimos a intercessão dos santos, nós temos que entender que a igreja não é somente uma igreja terrena. O protestante só entende a igreja terrena, ele não concebe a ideia de que existe uma igreja espiritual.
e que os santos estão comungando dessa mesma igreja no céu. É incrível o materialismo do protestante. O protestante não concebe uma igreja espiritual. A igreja espiritual que eles falam é simplesmente uma torcida organizada de supostos eleitos que não se entendem porcaria nenhuma, mas que, segundo eles, estão salvos em Cristo. Quer dizer, na verdade é o seguinte, você tem trocentas seitas protestantes que pregam as doutrinas mais desconexas. E dentro dessas doutrinas desconexas, você tem uma roleta russa. Uma espécie de roleta russa ali, em que você vai ter que fazer uma adivinhação da salvação, em que todo mundo se acha salvo, evidentemente, e enquanto isso acha que o outro está perdido. Não é assim. Não é por acaso que a Igreja Católica guarda a memória dos santos. Por quê? Porque a memória dos santos são o quê? São os testemunhos da graça divina dentro da igreja. E, portanto, quando nós preservamos a memória deles e até mesmo pedimos a intercessão deles, porque quando nós direcionamos uma oração, na verdade é uma intercessão, um pedido, nós estamos plenamente convictos de que existe uma igreja no céu. E que essa igreja no céu tem continuidade nos santos que passaram neste mundo. Não é, por exemplo, o protestante que cria uma igreja nova e cria um novo ano 1 da igreja. E o passado é esquecido. Isso não existe, cara. Não existe. Onde é que está a consagração e a continuidade da igreja durante 2000 anos? No protestantismo isso não existe. Por quê? Porque todo mundo briga entre si, é uma facciosidade tremenda e, detalhe, é a religião do indivíduo. O indivíduo se coloca como um intérprete. Né? Vamos lá. A idolatria é a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, disse Deus. Perfeito, perfeito. E onde é que está se dizendo que Maria é deusa? Onde é que está na doutrina católica? Isso não existe isso, mas vamos lá. Esse pecado é sempre seguido da quebra do segundo e terceiro mandamento. O segundo mandamento, não fazer imagem. Esse é o segundo. Não adorar essas imagens e prestar culto a elas é o terceiro. Tá vendo? Não, vamos lá. O capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, se nós pegarmos a tradução da Septuaginta, como a tradução também até da Bíblia hebraica, não é reprodução e adoração de imagens, é adoração de ídolos. Tá? De ídolos. Se vocês analisarem bem a tradução, não é meramente imagem, mas imagem de ídolos. Essas são palavras que levam, né, uma conclusão de que você reproduz uma imagem de um ídolo que você adora e você nega a adoração ao próprio Deus. Mas a idolatria não é somente reproduzir uma imagem de um ídolo e adorar um ídolo. A idolatria também se reveste de outras formas. O conceito mais claro de idolatria seria você colocar no lugar de Deus a criatura, ou então algum tipo de atividade, ou algum tipo de coisa que se torna o centro da sua vida acima de Deus. Isso é o verdadeiro conceito de idolatria. Por exemplo, nós temos certos pastores protestantes que, quando falam de teologia da prosperidade, percebemos claramente a idolatria do dinheiro. O dinheiro é um ídolo, ou seja, ele tem um culto, e um culto tal que coloca acima de Deus. Por isso nós temos os chamados 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são um alerta não somente contra a transgressão, que é o pecado, mas acima de tudo também é uma transgressão que pode levar a uma idolatria. A luxúria, aquele homem que é viciado em sexo, ou em certos tipos de prazeres, ele coloca o prazer de tal forma como centro que ele pode ser um idólatra, o idólatra do prazer. O avarento, um homem tão obcecado por dinheiro que ele esquece a família, esquece a igreja, esquece qualquer coisa, esquece o ser humano. Isso também é uma idolatria. Então, idolatria não se reveste numa mera descrição ou numa mera manifestação com uma imagem. Porque, por exemplo, se nós observarmos cenas do Antigo e do Novo Testamento, nós temos sinais de referência a objetos e imagens. Ou será que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que se fez carne entre nós, ele não foi adorado em imagem? Ele foi adorado em imagem. Os apóstolos não leram a Bíblia para saber que Jesus Cristo existia. Eles viram Jesus Cristo. Eles prestaram culto, prestaram reverência ao nosso Senhor. Então, parem de falar bobagem, porque realmente vocês não sabem interpretar o capítulo 20 de Êxodo. Fazem simplesmente uma cartilha de propaganda anticatólica, afirmando uma calúnia, né, grosseira, de que nós somos idólatras. Nós não somos idólatras de coisa nenhuma. Eu tenho várias imagens de santos aqui, e eu não atribuo nenhum tipo de divindade a esses santos. Esses santos não são deuses, mas eles estão na proximidade com Deus, sim. Por quê? Porque eles são ligados a Deus pelos sinais da graça. Eles têm muito mais graça do que eu. Muito mais influxo da graça do que eu.
Porque eles deram testemunho dessa graça. E eles estão no céu, sim. Estão no céu. Vamos lá. Não, a gente não adora. Não, não faça, está dizendo lá. Não fazer é o segundo. Ah, não fazer imagem? Vai chegar o ponto daquele maluco, daquele Ageu Magalhães, dizendo que não pode fazer imagem de Cristo. Quer dizer, Cristo se fez carne, Cristo quis ser visto por todo mundo, mas ele diz que não, que olha, se você adorar Cristo em imagem, você é um idólatra. Então eu não vou adorar nem Cristo, porque na verdade isso é o argumento que os judeus usaram para condenar Cristo à morte. Justamente. Por quê? Porque eles diziam que Jesus Cristo ter se declarado Deus era um idólatra. Olha só o nível de maluquice que vocês estão chegando. Mas vamos lá. Besteira. Não adorá-las. Terceiro. Lembra que Deus destruiu Israel exatamente por isso? Na época de Josias. A Bíblia descreve Josias como um rei que se converteu a Deus como nenhum outro. E como ele se converteu? Porque o texto bíblico declara que ele se converteu a Deus como nenhum outro. Porque a Bíblia descreve quebrando todas as imagens que havia no templo. Por conta de sua idolatria, Deus permitiu que a Babilônia viesse e violasse mulheres, matassem as crianças, destruísse o templo, empalasse os homens. Sabe o que é isso, né? Pegar uma vara enorme, vazar lá pelo orifício traseiro, atravessando a pessoa. Deus permitiu isso. Meu amigo, para de falar besteira. Você faz uma confusão mental doida. Primeiramente, uma coisa é você criar uma imagem de um ídolo e adorar esse ídolo. Isso era o que Israel condenava. Outra coisa é a reprodução de imagens de forma simbólica como uma representação de uma mensagem que pode ser usado como objeto de culto quando se liga ao próprio Deus. Por exemplo, quando eu vejo a imagem da cruz, eu estou vendo uma representação do sofrimento de Nosso Senhor. E eu, claro, eu presto reverência e respeito àquela imagem da cruz. Mas eu não atribuo àquela imagem per se um conceito de divindade, mas sim a representação dela. São duas coisas distintas. Por exemplo, o senhor Mocelin. Certamente acredito eu que ele seja um homem casado com filhos. Se alguém pegasse a imagem da mulher dele e, sei lá, fizesse alguma coisa obscena ou alguma coisa degradante, ele seria o primeiro a dar um soco na cara desse sujeito. E com razão. E por quê? Porque ele presta alguma forma de culto à imagem. Esses caras ficam usando a verborragia, idolatria, reprodução de imagem. Eles não sabem nem o que estão falando. Primeiro porque Deus manda reproduzir imagem em capítulo 25, versículo 10 de Êxodo. Está lá a Arca da Aliança com a imagem de anjos e querubins. Se a reprodução de imagens per se fosse condenada, então não haveria nenhuma reprodução de imagens, mas na verdade houve. Aliás, não somente há uma reprodução de imagens, como há também até culto de objetos. Por exemplo, Josué se ajoelha perante a arca e passa um dia se ajoelhando perante uma arca. Por quê? Porque ele acreditava que através do símbolo da arca, e a arca era sagrada, não me venham dizer que não era, ela era sagrada. Ela era sagrada. Tão sagrada que se alguém pegasse nessa arca, morria. Abrindo a arca, morria. Então nós temos um objeto que serve como uma forma de culto. E nós temos que entender que o culto não é a mesma coisa que a adoração. E mesmo assim, nós podemos dizer que sim, a Arca da Aliança era usada como objeto de adoração. Como? Como os judeus acreditavam que Deus estava atuando naquela arca, então através daquele símbolo, quando Josué se ajoelha perante uma arca, ele não está idolatrando o objeto por si mesmo, mas sim, ele está adorando a Deus que está sendo representado e age sobre aquele objeto. Da mesma forma, os católicos pensam a mesma coisa. Quando nós observamos a imagem de Nosso Senhor, quando nós vemos a imagem de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não adoramos o objeto em si. Nós adoramos o que? O que está sendo representado. Ou seja, o próprio Deus, que se fez verbo, que se fez carne. Então essa birrinha quase muçulmana de protestante com imagem só tem explicação mesmo numa espécie de ressentimento. Porque a doutrina católica é bastante clara com relação ao culto às imagens. E que capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, não está falando necessariamente de uma mera reprodução de imagens, mas da reprodução de ídolos, como nós vemos nos povos pagãos, que realmente reproduziam seus ídolos e inventavam seus ídolos como forma de adoração. Mas vamos lá.